pessoal, voltamos aqui na segunda parte da aula sobre campo elétrico. Então nessa parte a gente vai discutir um pouquinho a relação entre a força elétrica e o campo elétrico. Matematicamente nós já vimos a relação é que a força é o campo vezes a carga, mas eu quero mostrar para vocês uma situação prática aqui. Então visualize aqui na apresentação, no lado esquerdo da tela de vocês, o que eu tenho ali? Eu tenho uma carga de 3 microcoulombs. Lembre que aquele mizinho ali, ele vale 10 na menos 6, tá bom? E tem um pontinho preto na direita lá, e esse ponto preto está a 3 metros. Perfeito? Essa é a situação inicial. Temos uma carga no espaço, um ponto P a 3 metros dessa carga. O que eu quero calcular? Quero calcular o campo elétrico gerado por esta carga de 3 micros naquele ponto, beleza? Como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou colocar a equação que está ali, campo elétrico, módulo, né? É K vezes Q por D ao quadrado. Vou substituir os valores, então o K, a gente já conhece, é 9/10 a nona. O valor da carga, 3/10 na menos 6. E a distância, 3 metros ao quadrado. Perfeito? Fazendo esta conta, você percebe que o 3 ao quadrado de baixo, da 9, ele corta com o 9 de cima. Então, a gente pode fazer a continha aqui, se quiser, fica mais fácil de você enxergar. Ó. Vou fazer a conta com vocês aqui. Ó. Então, esse 3 ao quadrado, que está aqui, ó, dá 9, corta com 9 daqui, beleza? Sobrou apenas um 3 e um 10 elevado a nona com 10 elevado a menos 6. Então, isso faz com que o nosso campo elétrico tenha um valor de 3/10 na terceira Newton por Coulomb. Perfeito? Então, significa que, olha lá, surgiu o meu vetor horizontal para a direita com módulo 3/10 na terceira Newton por Coulomb. Como é que eu defini a direção e o sentido? Finalzinho da aula passada, né? Eu tracei uma reta entre a carga e o ponto. Como a carga geradora é positiva, o campo elétrico é saindo da carga. Perfeito, pessoal? Raciocínio? Muito bem. Agora eu quero uma outra situação. Qual é a situação? Veja, entenda com calma. Tem a carga vermelhinha de 3 micros. Essa carga vermelhinha gera um campo elétrico que vale 3/10 a terceira naquele ponto P. Beleza? O que eu vou fazer agora? Eu vou, naquele ponto P, colocar uma nova carga. E essa nova carga vale 2 microcoulombs. O que vai acontecer agora? Quando eu coloco uma segunda carga dentro do campo elétrico da primeira, surge uma força elétrica sobre essa segunda carga. Quanto vale essa força elétrica? Vale força elétrica sobre a segunda carga é o campo elétrico naquele ponto multiplicado por aquela nova carga, que é a chamada carga de prova. Então, fazendo a conta aqui, ó, o campo elétrico naquele ponto é 3/10 a terceira. O valor da carga de prova, a carga que foi colocada naquele ponto, é de 2/10 na menos 6, é 2 microcoulombs. Fazendo essa continha, dá 6 vezes 10 na menos 3 newtons. Então, surgiu uma força, observe ali, ó, para a direita também, de 6/10 na menos 3 newtons. Por que a força é para a direita? Por dois motivos. O motivo é o mesmo, você pode interpretar de duas maneiras. Uma interpretação possível. Carga positiva com positiva dá repulsão, perfeito? Então a força sobre aquela carga tem que ser para a direita porque é uma repulsão. É a interpretação mais convencional, mais fácil. Interpretação mais elaborada é pelo seguinte motivo, ó. Se você fizer a equação, força é campo elétrico vezes carga. Isto é um vetor, isto é um vetor. Quando você coloca uma carga, e essa carga que eu coloquei ali, ó, é uma carga positiva, eu estou multiplicando um vetor, campo elétrico, por um número positivo. Isto altera o módulo da força, mas mantém a direção e o sentido. Então, eles têm que ter, ó, esses dois vetores aqui, ó, tem que ter a mesma direção e o mesmo sentido, porque eu multipliquei por um número positivo. Tranquilos? Ou então, interpretação mais fácil, que é positivo com positivo dá uma repulsão. Tranquilo, pessoal? Então, assim que eu faço a relação. Professor, mas é o seguinte, e se a carga de prova fosse uma carga de prova negativa? O que aconteceria? Aconteceria isso aqui, ó. Vamos ver o que a gente monta nesse caso. Então, aqui, ó, de novo. O campo elétrico naquele ponto é o mesmo, né? Não precisa calcular de volta. Continua sendo 3/10 na terceira Newton por Coulomb. Agora o que eu fiz, ó, coloquei uma carga de prova negativa naquele ponto. O processo é o mesmo, ó. Carga vale menos 2 microcoulombs, mantive o mesmo valor, né? Força é campo vezes carga. Força, 3/10 ao cubo, que é o valor do campo, vezes o valor da carga. Para calcular módulo de vetores não se utiliza sinal. Módulo da força, 6/10 da menos 3. Qual que é a diferença? Que a força agora é para a esquerda. Tá? Por que a força é para a esquerda? Porque agora é uma atração.
A carga negativa é atraída pela carga positiva. Ou então, se você quiser fazer aquela análise que eu mostrei anteriormente, ó, qual que é a lógica que eu tinha mostrado, né? Força é igual a campo elétrico vezes carga. Nesse caso, a minha carga é negativa. Então, ó, aqui eu tenho um vetor, né? O vetor campo elétrico. Quando eu pego o vetor campo elétrico, ou um vetor qualquer, e multiplico por um número negativo, o que acontece com o outro vetor aqui? Ele inverte o sentido. Ele fica para o outro lado, né? Multiplicar um vetor por menos é inverter o sentido. Então, por isso que ele deu para o sentido contrário. Tranquilos? Esta é a situação. Ou então, analise da maneira mais simples, né? Simplesmente que positivo com negativo é uma atração, a força aponta para aquele lado. Ficou claro o raciocínio? Beleza? Muito bem. Agora o que eu quero fazer com vocês? Eu vou mostrar uma simulação, tá? É um site aqui, depois vocês podem até buscar, eu vou colocar lá no AVA direitinho para vocês poderem localizar, em que a gente consegue visualizar isso de maneira um pouquinho mais interessante. Então vamos lá, deixa eu arrumar aqui a tela para vocês. Aqui está, pessoal. Então isso aqui é um simulador, chama-se FET Colorado, tá ali em cima vocês conseguem visualizar, né? O que acontece aqui? Aqui é um simuladorzinho que eu consigo colocar as cargas, colocar várias questõezinhas e encontrar o vetor força elétrica. Então vamos começar com uma carga positiva. Ó, aqui está uma carga positiva. Todas essas setinhas brancas, elas são o que, na verdade? Elas são o vetor campo elétrico, só que no caso aqui, eles trabalham o módulo do vetor pela intensidade da cor, tá? Não pelo tamanho da seta. Então, quanto mais intensa for a cor, maior é o valor, o módulo do campo elétrico. Beleza, pessoal? Então tá aqui, ó. Aí eu consigo fazer, eu tenho uma carguinha aqui, ó, amarelinha. Essa é minha carga de prova, só que ela é positiva, tá bom? Então olha o que acontece aqui, ó. Quando eu coloco a carga de prova nesse ponto, aquela seta vermelha é a força que está ali. Como que eu calcularia a força caso eu quisesse? Fosse para calcular, ficaria assim, né? Força é o valor do campo vezes o valor desta carguinha aqui, tá? Seria só fazer essa multiplicação. No caso aqui, né? Olha o que vai acontecer. Se eu começar a mudar o lugar da carga, ó, coloco lá longe, a força fica pequenininha, porque o campo está pequenininho. Coloco aqui perto, ó, a força fica bem grande, ó. Tá vendo o tamanho do vetor? Bem grande. Por quê? Porque o campo elétrico é bem grande. Ó, se eu coloco para cá, a força já aponta para aquele lado, para cá, e assim vai, tá? Como a minha carga amarelinha, carga de prova, ela é positiva, o vetor força sempre aponta na mesma direção que o vetor campo. Perfeito? E se eu fizer o seguinte, ó, vou mudar, vou colocar uma carga de prova negativa. Olha o que aconteceu agora. A carga de prova negativa, percebe que as setinhas dos campos elétricos estão apontando para a carga de prova? Antes estava apontando para fora. Se você não percebeu, volta o vídeo um pouquinho. Para fora. Agora aponta para a carga. Tudo bem. Quando eu coloco a minha carga de prova aqui, ó, minha carga de prova amarelinha é positiva, tá? Não tem como mudar ela aqui. Veja, ó, tá surgindo uma força de atração. Ó, força de atração. Força de atração. Essa seta vermelha é a força. E o valor da força aumenta conforme maior é o valor do campo elétrico, né? Mais clarinho tá o vetor. Olha lá longe, ó, ele tá bem escuro, a intensidade é baixa. Aqui está mais claro. Percebe? Então, esta é uma relação que a gente consegue fazer entre a força e o campo. Fundamental essa relação, tá? É importantíssimo a gente entender a correlação entre a força e o campo, beleza? Aí, obviamente, que a gente vai fazer na semana que vem mais aulas sobre isso, tá? A gente não acabou o campo elétrico aqui, tem mais assunto para ser retomado, e daí eu vou discutir com vocês de uma maneira um pouco mais ampla isso aqui. Beleza, pessoal? Então, por essa semana, fechou. Listinha de exercício está no AVA, listinha comentada está lá também, live na sexta-feira para tirar aquelas dúvidas que possam existir. Até mais, pessoal. Boa semana, bons estudos.